E daí, como eu falei, nós podemos considerar as mesmas estruturas, as mesmas coisas para espaços complexos, como nós fizemos para os números reais. Em particular, transformações lineares podem ser definidas. Então, uma transformação T entre dois espaços vetoriais complexos, V e W, ela é linear, satisfaz a mesma propriedade que satisfaz que as transformações lineares entre espaços reais satisfaz, né? T aplicado em V mais alfa W, onde alfa é um número complexo, é igual a T de V mais alfa T de W. Abre na soma e escalares saem para fora. Aquela coisa de sempre. Mas daí, os complexos eles têm uma estruturazinha a mais, que é a conjugação. Então, a gente diz que uma transformação T ela é conjugado linear ou antilinear, às vezes é utilizado também. Eu prefiro falar que ela é conjugado linear, fica um pouco mais explícito. Se a transformação ela abre na soma, né? A transformação aplicada na soma de dois vetores é a soma da transformação aplicada em cada um dos vetores, e os conjugados saem e os escalares também saem para fora, mas eles saem com um conjugado, certo? Por exemplo, a conjugação dos números complexos, ela é uma transformação antilinear, né? É exatamente o que esses dois itens aqui falam, que a transformação que pega um z e leva no seu conjugado é uma transformação dos números complexos para os números complexos, visto como espaço vetorial complexo, ela é conjugado linear. Horrível escrever com mouse, mas não está tão ruim. Conjugado linear, certo? Ok. Então, aqui tem um exemplo bem trivial, mas que é bom constar, né, de uma transformação conjugado linear. E daí, por que eu estou falando disso? Por causa desse ponto aqui, do último ponto, né? Porque qual que é a relação entre norma e produto em espaços reais? É que a norma ao quadrado, tamanho ao quadrado de um vetor, é o produto de um vetor com ele mesmo. Aqui a gente tem algo bem parecido, tem o produto de um número com ele mesmo, como eu já falei, dando o tamanho do número ao quadrado, sobre os complexos, só que tem esse conjugado, certo? O conjugado em uma das entradas do produto. E isso aqui indica que os produtos internos sobre os números complexos, para a gente poder fazer algo parecido com o que a gente fez nos números reais, eles não vão ser lineares nas duas entradas, mas vai ter que ter uma conjugação em uma das entradas. Eles vão ser conjugados lineares em alguma das entradas, certo? E, de fato, é isso que tem que ser feito para considerar produtos internos sobre espaços vetoriais complexos. Então, produto interno sobre o espaço vetorial complexo é uma função que ela é linear em uma das entradas. Aqui, a minha convenção é que é linear na primeira entrada, mas ela satisfaz a simetria conjugada. O produto de dois vetores, U e V, não é igual ao produto de V com U, mas ele é igual ao conjugado do produto de V com U. E isso implica que produtos internos complexos, eles são conjugados lineares na segunda entrada. Tá? Então é a única diferença, e tem que deixar explícito se a gente está vendo o espaço que é complexo ou real. Ok? Então, por exemplo, esse próprio fato aqui ele já indicou, né? Qual tem que ser o produto interno natural dos números complexos. Tem que ser o produto de um número vezes o conjugado do outro, né? E a gente estende isso daí para CN, que é a nossa versão do espaço euclidiano, é chamado de espaço euclidiano complexo. Acho que ninguém vai brigar contigo. Certo? Mas a gente faz o produto entrada-entrada, mas sempre põe um conjugado na segunda entrada. Certo? Porque eu quero que o produto seja conjugado linear na segunda entrada. Tem livros, tem gente bastante comum também considerar produtos complexos como sendo conjugados lineares na primeira entrada. Mas é só uma questão de convenção, não tem nenhuma convenção que é melhor que a outra, a gente vai utilizar conjugado linear na segunda entrada. Certo? Não afeta muito.
a teoria. Mas aí, se você quisesse conjugado linear na primeira entrada, poria o conjugado no outro número, no ZI ao invés de WI. Enfim. E daí a norma no espaço com produto interno é definida do mesmo jeito. Por quê? Porque a positividade estrita também é um dos axiomas, que nem para espaços com produto interno reais. Positividade estrita é satisfeito, então o produto de um vetor com ele mesmo é sempre não negativo, deve tirar a raiz quadrada. Aí a gente define a norma do modo usual. E daí tinha uma formulinha que foi bastante utilizada, que é quase um produto notável, né? Que era para a norma ao quadrado de uma soma de vetores em espaços reais com produto interno. Que era que a norma de U mais V ao quadrado é a norma de U ao quadrado mais 2 vezes o produto de U com V mais a norma de V ao quadrado. No caso complexo, aparece uma parte real aqui, certo? Por causa dessa conjugação. Porque se expandir isso aqui, usar as propriedades de produto interno, o que aparece? Aparece produto de U com V mais o produto de V com U. Só que daí esses dois não são iguais. O produto de V com U é o conjugado do produto de U com V. Então vai aparecer produto de U com V mais o conjugado do produto de U com V. Aparece um número, esse número aqui, justamente, né? Mais o conjugado dele. Isso é sempre igual a 2 vezes a parte real do número, certo? Então, exceto por esse ponto, que tem uma parte real que aparece, essencialmente a mesma coisa. Então, por causa que produtos internos em espaços complexos têm essa diferença a ver com conjugado, algumas partes da teoria de espaço com produto interno complexos diferem da parte de espaços com produtos internos reais. Por exemplo, o teorema da representação de Riesz. A gente define o dual de um espaço complexo do mesmo jeito que era feito para os espaços reais, só que daí, agora, corpo dos escalares, ele consiste dos números complexos, sabe? Exceto por isso. Então, a transformação tal que vai do nosso espaço V para o dual dele, que é dada, que leva um vetor V no funcional, que toma o produto interno com esse vetor V, é um isomorfismo, mas não é um isomorfismo linear, é um isomorfismo conjugado linear, certo? E daí tem que tomar cuidado com a entrada onde a gente fixa o nosso vetor. Como eu quero ter um funcional linear, o que precisa acontecer? A variável do funcional tem que estar na primeira entrada, porque a primeira entrada que é linear, certo? Então, um vetor V ele é levado na segunda entrada, e a segunda entrada é conjugado linear. Então, esse isomorfismo, ele fica um isomorfismo conjugado linear. Mas, enfim, é ainda algo, sabe, bem comportado com relação à estrutura de espaço vetorial. Dá de fazer também a análise de adjuntas. A adjunta de uma transformação linear entre dois espaços com produto interno também sempre existe. Ela vai satisfazer a mesma fórmula que adjuntas reais satisfazem, mas daí a diferença, de novo, como a adjunta é definida em termos de vetores de Riesz, dados pela representação de Riesz, né? Então, o processo de adjunção de transformações não vai ser linear, mas ele vai ser conjugado linear. A adjunta de um produto alfa vezes S é o conjugado de alfa vezes a adjunta de S. Então, só detalhes que tem que tomar um pouquinho de cuidado. E daí, qual que é o análogo da transposição de matrizes reais para matrizes complexas, quando a gente quer associar adjuntas com transposição? Então, como aparece essa conjugação aqui, daí isso também vai ter que ser levado em consideração nas matrizes complexas. Essas são chamadas de adjuntas ou hermitianas. Então, a adjunta ou hermitiana de uma matriz complexa, ela é a transposta conjugada. Então, você transpõe a matriz como se fosse uma matriz real, simplesmente troca linhas por colunas, né? Transforma linhas em colunas e vice-versa. Mas você também toma o conjugado de cada uma das
entradas, certo? Então, assim, nessa parte de produto interno, toma um pouquinho de cuidado com conjugação, que aparece em vários pontos, mas os mesmos tipos de teoremas são válidos com respeito a bases ortonormais em espaço com produto interno complexos. Essas matrizes adjuntas, elas correspondem a transformações lineares adjuntas, tá? Que nem era para o caso real. Ou seja, nesse contexto, com produtos internos complexos, as matrizes adjuntas são o que tem que ser considerado ao invés simplesmente de transpostas. A adjunta de uma matriz real é a transposta, né? Porque conjugar um número real não se faz nada, né? Então, se você tomar a adjunta de uma matriz real, esses conjugados aqui podem ser ignorados. Mas para matrizes que têm entradas que não são puramente reais, daí tem que tomar o conjugado delas para fazer a adjunta. Então, esse é o conceito correto para desenvolver a teoria de um modo similar ao que foi feito anteriormente. Isometrias lineares entre espaços complexos com produto interno são definidas do mesmo jeito que no caso real, certo? São transformações lineares que preservam a norma. Equivalentemente, elas preservam o produto interno. A prova dessa equivalência daí tem alguns detalhes a mais, tem que considerar partes reais, etc. Mas, de novo, é bem parecida com o caso real. E as isometrias são exatamente as transformações cuja inversa à esquerda, ou melhor, cuja adjunta é uma inversa à esquerda. E as isometrias inversíveis, no caso real, eram chamadas de transformações ortogonais, né? No caso complexo, elas são chamadas de transformações unitárias. Ok? Então são as isometrias inversíveis. E daí, as matrizes associadas às isometrias entre espaços de mesma dimensão, no caso real, eram chamadas de matrizes ortogonais. Aqui a terminologia é um pouco melhor. As matrizes associadas às transformações unitárias também são chamadas de unitárias. São as matrizes cuja adjunta, ou hermitiana, é a sua inversa, certo? Então, mesmo tipo de teorema vale, que no caso real, só que usando a terminologia complexa, que para espaços com produto interno complexos de mesma dimensão finita, as matrizes unitárias correspondem exatamente às transformações unitárias, e as matrizes unitárias também correspondem a matrizes de mudança entre bases ortonormais de um espaço com produto interno complexo, certo? E, no fim, por que a gente fez tudo isso? Qual que era o ponto? Era que toda transformação tivesse alto valor. Ou melhor, que a gente permitisse altos valores não reais para transformações ou para matrizes, certo? E pelo teorema fundamental da álgebra, todo polinômio tem raiz, em particular, todo polinômio complexo tem raiz complexa, em particular, todo polinômio característico de alguma transformação linear entre espaços entre espaços vetoriais complexos tem raiz. Então, toda transformação linear de um espaço vetorial com produto interno, todo endomorfismo linear de um espaço vetorial com produto interno, vai ter algum alto valor. Ok? E daí é isso. Na próxima aula a gente prova o teorema espectral, que relaciona melhor espaços com produto interno complexos e diagonalizabilidade. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais.